Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Júnior, sou formado em Ciências e Matemática e nessa primeira videoaula desse canal nós vamos falar aqui então sobre a Terra e o Universo. Eu convido você, caso goste dessa videoaula, a se inscrever no canal, deixar sua curtida, deixar ali nos comentários se você gostou do vídeo, sugestões. E eu convido você também a compartilhar esse canal com seus amigos, tá bom, pessoal? Então vamos falar então nessa primeira aula sobre a Terra e o Universo. Então aqui nessa primeira imagem, né, pessoal, nós temos aqui uma fotografia do planeta Terra, que é a nossa casa, o nosso lar, certo? E aqui nessa outra imagem nós temos aqui uma fotografia do Universo, certo? Onde nós vemos aqui galáxias, estrelas, bilhões e bilhões de galáxias e de estrelas espalhadas por todo esse vasto universo, né, pessoal? Bom, pessoal, o fato é que os grandes navegadores do passado, eles não dispunham de equipamentos sofisticados e precisos como nós temos hoje, certo? Nós pegamos, por exemplo, lá vai a navegação portuguesa, né, dos portugueses, lá dos séculos XV, XVI, né, XVII. Bom, a orientação que eles utilizavam naqueles tempos, né, pessoal, era baseada na astronomia e na matemática, certo? Hoje, é claro, né, nós temos aqui a imagem aqui de uma embarcação atual, certo? Nós temos hoje equipamentos super sofisticados, ou seja, a tecnologia avançou muito, certo, pessoal? Então, lá no caso dos antigos, certo, dos navegadores de séculos atrás, eles tinham que se basear na posição dos astros e da matemática. Bom, note que nós falamos aqui sobre astronomia, citamos esse termo aqui, astronomia. O que vem a ser astronomia? Astronomia, pessoal, é a ciência que tem por objeto o conhecimento dos astros, certo? Das estrelas, dos planetas e das leis que regem os seus movimentos, tá? É importante, né, pessoal, obviamente, a não confundir astronomia com astrologia, certo? Nós estamos tratando aqui de ciência, portanto, de astronomia, certo? Bom, pela história nós sabemos que os primeiros astros celestes a impressionar o homem foram o Sol e a Lua, certo? Durante o dia, o Sol se constituía em fonte de luz e calor, certo? E à noite, o brilho da Lua permitia caminhar, as pessoas podiam caçar, pescar, apesar da ausência da luz do Sol, certo? Então foi a partir da observação do céu estrelado que obtivemos as primeiras informações que serviram de base para o estudo do universo. Então, tentando buscar uma explicação para o que via no céu, o homem criou essa ciência que nós chamamos de astronomia. Então, o cientista que pratica a astronomia é chamado de astrônomo. Ok, pessoal? Antigamente, o homem não dispunha de instrumentos que lhe permitissem observar o céu. Como, por exemplo, esses instrumentos que nós estamos vendo aqui. Então, inclusive, aqui na imagem vocês podem ver Galileu aqui, né, que foi um cientista muito importante na história da ciência. E nós temos aqui uma imagem do Isaac Newton. Então, com o aperfeiçoamento da primeira luneta em 1609, né, pessoal, e olha que já faz tempo, né, por Galileu Galilei, né, que foi um cientista italiano, é que nós passamos então a observar coisas que nunca ninguém havia visto antes no céu, certo? Então, pessoal, com o passar do tempo, os instrumentos de observação eles foram aperfeiçoados e surgiram, por exemplo, os telescópios de longo alcance, certo? Esses telescópios de longo alcance, eles permitiram, pessoal, a descoberta de detalhes dos corpos celestes. Então, por exemplo, nós temos aqui um equipamento de longo alcance, certo? E aqui nós temos aqui a imagem de Saturno, né? Aqui também nós temos a imagem de Saturno, mas observem que, em termos de detalhes, essa imagem é muito mais rica do que essa.
Isso se dá pelo quê? Pelo alcance, certo? Com que esses objetos aqui eles podem ter, certo? Então, pessoal, atualmente, além da capacidade natural de observação e dos telescópios que ajudam os observadores, os astrônomos, né? Os astrônomos eles também contam com as informações fornecidas por satélites lançados no espaço por vários países. Então, por exemplo, nós temos aqui a imagem de um telescópio espacial. Pessoal, agora aqui nessa imagem, certo? Nós temos aqui o sistema solar, uma representação, é claro, né? Em computação gráfica. Mas o fato, pessoal, é que eu quero enfatizar aqui agora, nesse momento, que muitos astrônomos contribuíram para aumentar o conhecimento do homem sobre a Terra, o nosso planeta, né? E a sua participação aqui no sistema solar, bem como também, pessoal, a formação do universo, certo? Então notem como é importante, né, pessoal, o trabalho dos astrônomos, dos cientistas, certo, nestes estudos. Então aqui nós temos aqui a representação, certo, da formação do sistema solar. E eu quero aproveitar e mostrar para vocês, pessoal, uma animação, certo, que os estudiosos fizeram, mostrando mais ou menos ali como que pode ter sido feita a formação do sistema solar, tá? Então notem aqui, olha que coisa interessante. Nós temos aqui na representação, certo, nessa animação, como que pode ter sido a criação, né, a formação do sistema solar, pessoal. Então vejam aqui como esse processo pode ter acontecido. E notem aqui que no primeiro momento, né, pessoal, tudo se baseia nas forças gravitacionais, certo? Então olha só, então aqui no centro, ó, nós temos aqui a formação do Sol, e conforme nós podemos ver aqui nas imagens, né, a formação também, ó, dos planetas, certo? Ok? Então aqui nós temos já a formação dos planetas, né? Nós vemos aqui Saturno, nós vemos aqui ao centro o Sol, ok, pessoal? Bom, então agora nós vamos falar sobre o universo, né? O que é o universo, né, pessoal? O universo, ele é o conjunto de todos os corpos celestes, que inclui aí os astros que existem, certo? Então, pessoal, várias teorias foram criadas para tentar explicar a origem do universo. Então, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é conhecida como a grande explosão, né? De acordo com essa teoria, que é a do Big Bang, o universo ele teria se originado a partir de uma grande explosão ocorrida entre 15 a 20 bilhões de anos atrás. Após essa explosão, a temperatura inicial, que era muito alta, segundo os cientistas, começou a diminuir. Então, de acordo com os cientistas, né, pessoal, os átomos que formam a matéria começaram a se agrupar, certo? Dando origem ao que? Certo? Esses átomos começaram a se agrupar e começaram a dar origem ao que? As primeiras estrelas e, por conseguinte, as galáxias, certo? Os idealizadores, pessoal, da teoria do Big Bang, eles não eram nem astrônomos e nem físicos, certo? Por exemplo, o russo Alexander Friedman, ele era um meteorologista e matemático, certo? Então a gente tem aqui a imagem dele e aqui embaixo nós temos aqui um outro, né, criador dessa teoria do Big Bang, que foi o belga Georges Lemaitre, certo? Que ele era padre. E olha só que legal, né? Que curioso, né? Ele era padre e também ele era matemático, certo? Então eles dois aqui, ó, eles trabalhando aqui, fazendo trabalhos em separado. Olha só que interessante, pessoal. Eles chegaram a conclusões muito semelhantes a partir desses cálculos matemáticos que eles fizeram. Então eu vou dar para vocês aqui agora uma rápida explicação sobre o Big Bang, tá, pessoal? Então nós temos aqui representado, certo, aqui nessa imagem esquemática, certo, o início aqui do Big Bang.
certo? Aonde ocorreu aqui o início dessa expansão, certo? Que foi o início do tempo, certo, pessoal? Então, o cosmos, nesse tempo aqui, ó, notem que nós vamos falar aqui, eu vou citar para vocês algumas faixas de tempo aqui, ó, que envolvem frações, pessoal, muito pequenas de tempo, a tempos muito grandes, né? Então, por exemplo, aqui no tempo de 10 elevado a menos 43 segundos, o cosmos ele passou aqui por uma rapidíssima expansão, certo? Partindo do tamanho, pessoal, olha só que coisa interessante, de um átomo para o tamanho mais ou menos ali de uma laranja, numa fração ali de segundo, certo? Depois, após essa expansão, ali no tempo ali de 10 elevado a menos 32 segundos, certo? O universo ele se tornou uma sopa fervente o quê? De partículas. Olha só que coisa interessante, né? Depois, ali no tempo ali de mais ou menos 10 elevado a menos 6 segundos, houve o quê? Houve um resfriamento do cosmos, certo? Um rápido resfriamento que permitiu com que algumas partículas se aglutinassem. Certo, pessoal? Depois disso, ali mais ou menos em 3 minutos, certo? Até 10 elevado a 8, certo? Ainda muito quente, o universo, pessoal, aqui nessa faixa aqui de tempo, né? Ele era um nevoeiro sem luz, basicamente um nevoeiro sem luz, certo? Bom, ali na faixa de tempo ali de depois ali de mais ou menos 300 mil anos, o que, que aconteceu? As partículas, principalmente aqui de hidrogênio e de hélio, começaram a se aglomerar e a luz finalmente brilhou, né? Foi criada a luz, certo? Bom, depois disso, mais ou menos ali de 1 bilhão de anos, certo? A gravidade fez com que esses gases, certo? Hidrogênio e hélio se fundissem e formassem o que? As nuvens gigantes que se tornaram em galáxias. E também aglomerados menores de gás se fundiram e formaram as primeiras estrelas. E depois de mais ou menos ali 15 bilhões de anos, como as galáxias se aglomeravam por gravidade, as primeiras estrelas morreram, segundo os cientistas, né, pessoal? Expelindo fragmentos pesados para o espaço, formando novas estrelas e planetas como esses que nós vemos hoje, certo? Então aqui nessa outra imagem nós temos aqui o começo aqui dessa expansão inicial, certo? E a formação, como eu já expliquei para vocês, né, dei uma rápida explicação ali da formação ali das partículas elementares, dos átomos, certo, pessoal? E assim foi acontecendo até chegar na formação do universo que nós temos hoje, certo? Ok, deixa eu falar um pouco com vocês agora, pessoal, sobre o telescópio Hubble, certo? Que é isso que vocês podem ver aqui na imagem aqui, ó. No dia 24 de abril de 1990, pessoal, a nave espacial Discovery, essa nave espacial ela deixou a Terra com uma importante missão científica. Qual foi? A de colocar no espaço um grande telescópio batizado de Hubble, certo? Que iriam ajudar os pesquisadores, os cientistas aqui da Terra, a investigar essas grandes questões do universo, certo? Então, por exemplo, né, pessoal, estabelecer a idade do universo, certo? O tempo decorrido entre essa expansão inicial aqui do Big Bang, certo? E a nossa época. Mas é claro, né, pessoal, pode parecer até esquisita, né, essa ideia de colocar um telescópio no espaço, certo? Mas isso tem os seus motivos, certo? Que eu vou explicar para vocês aqui agora o porquê. Então, os cientistas, quando eles usam os telescópios terrestres, certo? Eles têm que lidar com um problema grave, que atrapalham a pesquisa deles, certo? Que é, por exemplo, o da turbulência da atmosfera. Então, pessoal, o ar
ele é constituído por muitos átomos e moléculas em movimento constante, certo? Então, a luz que vem lá dos astros em direção ao telescópio, ela é afetada por esses movimentos. Em consequência, pessoal, a imagem produzida pelo telescópio em condições de alta turbulência atmosférica parece a imagem que se vê de um vidro embaçado, certo? Então, isso daí compromete a imagem que o observador está vendo, que o cientista está vendo. Então, diante disso, pessoal, os cientistas pensaram em resolver esse problema colocando um telescópio no espaço, certo? Fora ali da atmosfera terrestre. Então agora vamos ver aqui, já que a gente falou aqui no telescópio Hubble, vamos ver aqui um esquema agora para ver mais ou menos ali como que é constituído esse telescópio. Então nós temos aqui uma representação em desenho, né, do telescópio Hubble. E nós vemos, pessoal, que ele é constituído aqui. Nós observamos aqui, né, esses painéis solares, que é esse aqui, certo? Então nós temos aqui uma fotografia e o desenho. Esses aqui são os painéis solares que estão aqui. Nós temos aqui uma porta de abertura, aqui no desenho, que é exatamente essa porta de abertura aqui. Nós temos aqui a antena de rádio, certo? Que é essa antena aqui. Pois bem, pessoal, o telescópio Hubble ele é constituído por um espelho de 2,4 metros de diâmetro, certo? Um espelho que fica internamente aqui e que ajuda a registrar fielmente objetos que estão a milhões e até bilhões de anos-luz, certo? Um ano-luz, para vocês terem uma ideia, é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo, no espaço, certo? As imagens colhidas pelo espelho, então, elas são refletidas por um detector que grava essas imagens. E aí, essas imagens, em seguida, elas são refletidas para o nosso planeta, que é o planeta Terra via satélite, certo, pessoal? Bom, dito isso, vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre astronomia no passado, certo? Os conhecimentos de astronomia permitiram, né, as pessoas contarem o tempo, prever e determinar as estações do ano, certo? Prever os períodos de chuvas, os períodos de secas, tudo isso para planejar o que, pessoal? As atividades agrícolas, certo? Então nós temos aqui na imagem babilônios, astrônomos babilônios, né? Lá de mais de 1000 anos atrás, certo? Mais precisamente, mais de 2500 anos atrás, possivelmente, né? Ou mais de 1000 anos antes de Cristo, certo? Onde nós vemos aqui nessa ilustração esses astrônomos babilônios fazendo estudos, né, de astronomia de acordo com conhecimentos matemáticos e a posição dos astros no céu. Tudo isso para quê, né, pessoal? Para eles desenvolverem as atividades agrícolas deles nos melhores períodos do ano, certo? Então, assim, pessoal, era possível eles fazerem as plantações, colherem, certo? Em datas adequadas, garantindo desse modo o estoque de alimentos e a sobrevivência dos povos, né, pessoal, lá do passado, né? Então, os conhecimentos de astronomia, pessoal, também permitiram determinar posições, por exemplo, sobre o globo terrestre e possibilitaram a orientação espacial em grandes viagens, certo? Como as grandes navegações que a gente citou, inclusive lá no começo dessa videoaula. Bom, então falando, vamos falar também, falamos em astronomia do passado, vamos falar também da astronomia hoje, certo? Pesquisas, teorias e descobertas nas áreas de astronomia, astrofísica e astronáutica auxiliam estudos sobre temas como a ação dos corpos celestes, especialmente, pessoal, do Sol e da Lua, certo? Também de fenômenos naturais, tais como o clima, certo? O tempo, a temperatura, chuvas, também de secas, de inundações, conforme a gente pode ver aqui nas imagens, certo? Também de neve,
de chuva de granizo, do aquecimento da Terra, certo, pessoal? Do buraco aqui da camada de ozônio e do derretimento do gelo polar. Então, os estudos de astronomia nos dias de hoje também nos ajudam a entender a influência dos corpos celestes sobre a radioatividade natural, certo? Os cientistas, eles sabem, né, pessoal, que 50% da radioatividade que chega até nós vem do espaço exterior à atmosfera da Terra, certo? Então, os estudos de astronomia de hoje também nos permitem entender um pouco da ação do Sol, certo? Do vento solar, certo? Da atividade solar, das explosões solares, certo, pessoal? Da radioatividade, do vácuo, do frio e do calor extremos, do campo magnético e da Lua sobre os foguetes, sobre os satélites, sobre os astronautas, sobre os instrumentos e equipamentos colocados em órbita, inclusive aqui ao redor da Terra, certo? Então, os estudos da astronomia nos dias de hoje também nos permite, pessoal, a ver o que tudo aquilo que eu já citei antes, o seu raio de influência, pessoal, sobre os seres vivos, né? Sobre os oceanos, sobre a nossa atmosfera, sobre as plantas, sobre os animais. E também os efeitos de tudo aquilo que eu citei anteriormente sobre o campo magnético terrestre, certo? Inclusive às redes elétricas e aos sistemas de telefonia e de telecomunicações. Assim também, pessoal, como os estudos de astronomia nos dias de hoje nos ajudam a entender a ação da gravidade, certo? Que não é igual para diferentes regiões do planeta, certo? Sobre, por exemplo, os satélites, sobre os foguetes e os instrumentos e equipamentos em órbita que são colocados aqui ao redor da Terra, certo? Então notem, pessoal, como é importante o estudo da astronomia nos dias de hoje, tá? Bom, pessoal, então essa aula aqui está chegando ao fim, né, sobre a Terra e o Universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira videoaula do canal. Eu convido você a se inscrever, se gostar, deixar a sua curtida, certo? Nos comentários deixar a sua sugestão e me ajudar a compartilhar esse canal com seus amigos, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.